Mito número 7. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. É difícil encontrar alguém que não concorde com a declaração acima. Ela vive na ponta da língua da grande maioria dos professores de português e está formulada em muitos compêndios gramaticais, como a já citada gramática de Cipro e Infante, cujas primeiríssimas palavras são: a gramática é instrumento fundamental para o domínio do padrão culto da língua. É muito comum também os pais de alunos cobrarem dos professores o ensino dos pontos de gramática, tais como eles próprios os aprenderam em seu tempo de escola. E não faltam casos de pais que protestaram veementemente contra professores e escolas que, tentando adotar uma prática de ensino da língua menos conservadora, não seguiam rigorosamente o que está nas gramáticas. Conheço gente que tirou seus filhos de uma escola porque o livro didático ali adotado não ensinava coisas indispensáveis, como antônimos coletivos e análise sintática. Porque aquela declaração é um mito? Porque, como nos diz Mário Perini em Sofrendo a Gramática, página 50, não existe um grão de evidência em favor disso. Toda a evidência disponível é em contrário. Afinal, se fosse assim, todos os gramáticos seriam grandes escritores, o que está longe de ser verdade. E os bons escritores seriam especialistas em gramática. Ora, os escritores são os primeiros a dizer que gramática não é com eles. Rubem Braga, indiscutivelmente um dos grandes de nossa literatura, escreveu uma crônica deliciosa a esse respeito, chamada Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim. Carlos Drummond de Andrade, preciso de adjetivos para qualificá-lo, no poema Aula de Português, também dá testemunho de sua perturbação diante do mistério das figuras de gramática esquipáticas que compõem o Amazonas de minha ignorância. Drummond, ignorante. E o que dizer de Machado de Assis, que, ao abrir a gramática de um sobrinho, se espantou com sua própria ignorância, por não ter entendido nada? Esse e outros casos são citados por Celso Pedro Luft em Língua e Liberdade, páginas 23 e 25. Esse mesmo autor nos diz, página 21, um ensino gramaticalista abafa justamente os talentos naturais, incute insegurança na linguagem, gera aversão ao estudo do idioma, medo à expressão livre e autêntica de si mesmo. Mário Perini, no livro que citamos acima, chama a atenção para a propaganda enganosa contida no mito de que é preciso ensinar gramática para aprimorar o desempenho linguístico dos alunos. Quando justificamos o ensino de gramática dizendo que é para que os alunos venham a escrever ou ler ou falar melhor, estamos prometendo uma mercadoria
que não podemos entregar. Os alunos percebem isso com bastante clareza, embora talvez não o possam explicitar. E esse é um dos fatores do descrédito da disciplina entre eles. E Cirio Pocenti, já citado, lembra-nos que as primeiras gramáticas do Ocidente, as gregas, só foram elaboradas no século II a.C., mas que muito antes disso já existira na Grécia uma literatura ampla e diversificada que exerce influência até hoje em toda a cultura ocidental. A Ilíada e a Odisseia já eram conhecidas no século VI a.C. Platão escreveu seus fascinantes diálogos entre os séculos V e IV a.C., na mesma época do grande dramaturgo Ésquilo, verdadeiro criador da tragédia grega. Que gramática eles consultaram? Nenhuma. Como puderam então escrever e falar tão bem sua língua? O que aconteceu ao longo do tempo foi uma inversão da realidade histórica. As gramáticas foram escritas precisamente para descrever e fixar como regras e padrões as manifestações linguísticas usadas espontaneamente pelos escritores considerados dignos de admiração, modelos a ser imitados. Ou seja, a gramática normativa é decorrência da língua, é subordinada a ela, dependente dela. Como a gramática, porém, passou a ser um instrumento de poder e de controle, surgiu essa concepção de que os falantes e escritores da língua é que precisam da gramática, como se ela fosse uma espécie de fonte mística invisível da qual emana a língua bonita, correta e pura. A língua passou a ser subordinada e dependente da gramática. O que não está na gramática normativa não é português. E os compêndios gramaticais se transformaram em livros sagrados, cujos dogmas e cânones têm de ser obedecidos à risca para não se cometer nenhuma heresia. O resultado dessa inversão dos fatos históricos é visível, por exemplo, na gramática de Cipro e Infante, que, na página 16, afirma: a gramática normativa estabelece a norma culta, ou seja, o padrão linguístico que socialmente é considerado modelar as línguas que têm forma escrita, como é o caso do português, necessitam da gramática normativa para que se garanta a existência de um padrão linguístico uniforme. Ora, não é a gramática normativa que estabelece a norma culta. A norma culta simplesmente existe como tal. A tarefa de uma gramática seria, isso sim, definir, identificar e localizar os falantes cultos, coletar a língua usada por eles e descrever essa língua de forma clara, objetiva e com critérios teóricos e metodológicos coerentes. Sem isso, não podemos confiar em gramáticas como a de Domingos Pascoal Segala, que afirma simplesmente: este livro pretende ser uma gramática normativa da língua portuguesa do Brasil,
conforme a falam e escrevem as pessoas cultas na época atual. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, página 19. Mas quem são essas pessoas cultas na época atual? Com que critérios o autor as classificou de cultas? Com que metodologia precisa identificou o modo como elas falam e escrevem? Pois é disso precisamente que mais necessitamos hoje no Brasil, da descrição detalhada e realista da norma culta objetiva, com base em coletas confiáveis, que se utilizem dos recursos tecnológicos mais avançados, para que ela sirva de base ao ensino/aprendizagem na escola, e não mais uma norma fictícia que se inspira num ideal linguístico inatingível, baseado no uso literário, artístico, particular e exclusivo dos grandes escritores. Afinal, um instrutor de autoescola quer formar bons motoristas e não campeões internacionais de Fórmula 1. Um professor de português quer formar bons usuários da língua escrita e falada, e não prováveis candidatos ao Prêmio Nobel de Literatura. Por outro lado, não é a gramática normativa que vai garantir a existência de um padrão linguístico uniforme. Esse padrão linguístico que pode chegar a certo grau de uniformidade, mas nunca será totalmente uniforme, pois é usado por seres humanos que nunca hão de ser criaturas física, psicológica e socialmente idênticas. Como já dissemos, existe na sociedade, independentemente de haver ou não livros que o descrevam. As plantas só existem porque os livros de botânica as descrevem? É claro que não. Os continentes só passaram a existir depois que os primeiros cartógrafos desenharam seus mapas. Difícil acreditar. A Terra só passou a ser esférica depois que as primeiras fotografias tiradas do espaço mostraram-na assim? Não. Sem os livros de receitas não haveria culinária. Eu sei muito bem que não. A melhor cozinheira que conheço, capaz de preparar centenas de pratos diferentes, os mais sofisticados, é uma pernambucana de quase 80 anos, 100% analfabeta. Esse mito está ligado à milenar confusão que se faz entre língua e gramática normativa, mas é preciso desfazê-la. Não há por que confundir o todo com a parte. Lembra-se do que eu falei na abertura do livro sobre a gramática normativa ser um igapó? Acho que vale a pena repetir aqui. Na Amazônia, Igapó é uma grande poça de água estagnada às margens de um rio, sobretudo depois da cheia. Acho uma boa metáfora para a gramática normativa. Como eu disse, enquanto a língua é um rio caudaloso, longo e largo, que nunca se detém em seu curso, a gramática normativa é apenas um igapó, uma grande poça de água parada, um charco, um brejo, um terreno alagadiço à margem da língua. Enquanto a água do rio barra língua, por estar em movimento, se renova incessantemente,
A água do Igapó barra gramática normativa envelhece e só se renovará quando vier a próxima cheia. É a mesma coisa que nos explica em termos científicos Luiz Carlos Cagliari em Alfabetização e Linguística. A gramática normativa foi, num primeiro momento, uma gramática descritiva de um dialeto de uma língua. Depois, a sociedade fez dela um corpo de leis para reger o uso da linguagem. Por sua própria natureza, uma gramática normativa está condenada ao fracasso, já que a linguagem é um fenômeno dinâmico e as línguas mudam com o tempo. E para continuar sendo a expressão do poder social demonstrado por um dialeto, a gramática normativa deveria mudar. Se não é o ensino barra estudo da gramática que vai garantir a formação de bons usuários da língua, o que vai garanti-la? Existe muito debate a respeito entre os linguistas e os pedagogos. O certo é que eles são praticamente unânimes em combater aquele mito. Há lugar para a gramática na escola? Parece que sim, mas também parece ser um lugar bastante diferente do que lhe era atribuído na prática tradicional de ensino da língua. Na terceira parte deste livro, tentarei expor algumas opiniões a respeito. De todo modo, algumas pessoas muito competentes já explicaram tudo isso melhor do que eu seria capaz. Por isso, ao leitor e à leitora interessados nesse tema, recomendo a leitura, entre outros, dos já citados Sofrendo a Gramática, de Mário Perini, Por que não ensinar gramática na escola, de Cirio Pocenti, e Língua e Liberdade, de Celso Pedro Luft, e também Linguagem, Língua e Fala, de Hernani Terra. Contradições no ensino de português, de Rosa Virgínia Matos e Silva, e Gramática na Escola, de Maria Helena de Moura Neves. Esses livros nos ajudam a compreender melhor os mecanismos de exclusão que agem por trás da imposição das normas gramaticais conservadoras no ensino da língua e de que modo poderíamos, em nossa prática pedagógica, tentar desmontá-los. Desmontá-los.